Shalom, queridos. Hoje nós temos o Salmo 76 e a nossa leitura de sempre, comentário do Salmo e a leitura, e você recebendo o questionário. Assim que eu envio para seu discipulador, eu envio no domingo, primeiro dia da semana. Eu envio junto com o questionário. E você, esperto, procura logo saber. Já recebeu meu discipulador? Pode enviar para mim que eu quero já estar lendo, ouvindo, fazendo a leitura, ouvindo os comentários e respondendo o questionário. Porque quando você chegar no discipulado, no dia do seu discipulado, você já está com tudo pronto. Seu discipulador só vai ter o prazer de ver você comentar o que você aprendeu e lhe ajudar se houve alguma dúvida. Já pensou como vai ser maravilhoso agora? Você recebe bem antes do discipulado, no domingo. Você já vai receber e segunda-feira já amanhece o dia saboreando mais um discipulado, sabendo que no dia que se encontrar com o seu discipulador, sendo presencial ou online, você já está com tudo pronto. Isso é ser um bom servo. Bom servo faz além daquilo que se pediu. Está escrito na Bíblia, nós vamos encontrar esse versículo também. Além do que se pediu, já se pediu para fazer um discipulado de excelência e você vai fazer além, porque você começa a fazer tudo antes do dia do discipulado. Aí o discipulador fica numa alegria só. Imagine ele vendo você com tudo prontinho, só para tirar dúvida, hein? Bom, vamos aqui no comentário de hoje. Salmo 76 trata da celebração de uma grande vitória sobre os inimigos de Israel. Neste salmo de louvor declarativo, Asaf louvou a Deus por seu poder. Ele destruiu os ímpios e libertou os piedosos. Portanto, os líderes de seu povo devem segui-los fielmente. O salmo tem a forma de um hino de vitória, embora possa não se referir a uma vitória em particular na história de Israel. Deus fez seu grande nome conhecido em Israel, derrotando um inimigo de seu povo. Salém é Jerusalém. Gênesis 14, 18. Hebreus 7, de 1 a 2. Evidentemente, Asaf compôs esta canção depois que um inimigo atacou Jerusalém sem sucesso. Talvez a milagrosa derrota dos assírios em 701 a.C. pode ter sido justamente isso. Pode ser isso, seja o pano de fundo desse salmo. Segundo Reis 18, 19, Isaías 36, 37, são assuntos que podem ajudar na compreensão deste salmo. A descrição de Deus como resplandecente o retrata como uma luz radiante. Ele ilumina e glorifica pela sua presença. Ele também é mais majestoso do que as montanhas de Israel, que continua uma abundante, que continua que continham uma abundância de animais selvagens. A derrota dos inimigos de Israel, a derrota dos inimigos de Israel por Deus foi tão avassaladora que eles pareciam anestesiados. Portanto, ninguém é capaz de resistir ou de se opor a Deus, quando ele decide julgar o inimigo. Além disso, até a própria terra fica quieta quando ele profere seus julgamentos. Talvez o salmista tenha se referido aqui à calmaria antes de uma tempestade, que representa Deus executando o julgamento. Os julgamentos de Deus fazem com que os justos o louvem e os ímpios pensem duas vezes antes de se opor a ele. A tradução
NVI de Salmos 76, 10. Tinha ira contra os homens, tua ira contra os homens se traz louvor, te traz louvor, na NVI, tradução NVI. Foi provavelmente o pensamento do escritor e não o da Nasbi. A ira do homem te louvará. Ambas as ideias são verdadeiras, mas a primeira parece estar em vista aqui. Da mesma forma, a última parte dos Salmos 76, 10 provavelmente se refere aos julgamentos de Deus restringindo os incrédulos, como na NVI. Em vez de Deus se cingir de ira, como na NASB, a ênfase está no controle providencial de Deus. Visto que Deus é um juiz tão temeroso, seu povo deve ter o cuidado de pagar os presentes que promete dar a ele. Os líderes devem temê-lo e submeter-se à sua autoridade, em vez de se rebelarem contra ele. Uma apreciação do poder de Deus pode e deve produzir submissão, adoração naqueles que podem se beneficiar ou sofrer com seu julgamento. Então a gente já sabe do poder de Deus. O salmista está falando disso, e a gente deve ter apreciação a esse poder. E deve produzir submissão. Mas a gente sabe que ele é poderoso. Por que resistir? Nós precisamos nos humilhar. Ele é o Criador dos céus e da terra. Nós já sabemos como está escrito em Gênesis, livro que é a cosmogonia dos filhos de Deus. Todo homem quer saber de onde veio, o que está fazendo, para onde vai. E Deus resolveu passar para Moisés a inspiração do livro de Gênesis, para que nós soubéssemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos. E ainda o homem quer resistir a esse Deus? Ainda quer ter a coragem de enfrentá-lo na desobediência, fazendo coisas desagradáveis ao Senhor? Só o fato de saber de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, já é o suficiente de nós sermos agradecidos. Já pensou se nós estivéssemos na ignorância, sem saber o que estávamos fazendo aqui? Mas não, Deus se revelou a Moisés e deixou escrito como tudo começou. Entregou 5 livros, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros foi entregue a Josué, e Josué entrou na terra prometida com esses 5 livros, para que o homem soubesse quem é o seu Deus, e temesse a ele, e amasse a ele. Mas infelizmente nós queremos enfrentar a Deus. E não dá bom, não dá coisa boa a gente enfrentar a Deus. A gente deve somente se submeter, reconhecer o seu amor incondicional, reconhecer que estamos pecando diante dele e confessarmos os nossos pecados. Ele não nos rejeita, ele só quer que nós sejamos sempre atentos, sejamos aqueles que estão atentos para a sua santidade. Se você está atento para a santidade de Deus, até um pensamento que você faça que não foi legal, você confessa. Olha o que o Senhor falou em Mateus capítulo 5, 28. Jesus deixou nesse Sermão do Monte escrito que até se pensar já fez. Se o homem olhar para uma mulher e pensar, ele já fez. Se a mulher olhar para um homem e pensar, ela já fez. Então, esse temor a Deus é indispensável. Não tem como você viver como eu viver, como nós vivermos sem temer a Deus e reconhecer a sua santidade e não se esquecer que ele é santo, santo, santo e que santidade é a base do seu trono e que nós devemos ser santos como é santo nosso Pai que está nos céus. Ninguém entende,
enfrentar a Deus. Então, não enfrentar a Deus, se você está tentando enfrentar a Deus, então confesse seus pecados, retorne para o Senhor, não fique distante dele, porque ninguém pode enfrentá-lo. Devemos temê-lo, devemos amá-lo, devemos adorá-lo. O que é que você tem feito com esses 3 capítulos que deveria estar sendo lido, ou que deve estar sendo lido na sua casa? Tem feito a leitura do primeiro capítulo logo no lugar secreto? Aquele lugar que Jesus recomendou, Mateus 6,6, e entra no teu quarto e ora em secreto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nesse momento, se aproveita também nesse lugar secreto e faz a leitura do primeiro capítulo do dia, capítulo da Bíblia, de acordo com a sequência que você está indo, o livro que você está, você abre a Bíblia naquele capítulo, estuda, medita, naquele mesmo momento da intimidade, nada melhor do que a palavra se fazer presente, porque a palavra é Jesus. Depois do almoço, em vez de ir para o Instagram, para o Facebook, para o Zap, descanse o almoço lendo a palavra. Jesus é o nosso descanso mesmo e Ele é a palavra, não é? Jesus é o nosso descanso e Ele é a palavra. Descanse na palavra. Enquanto está guardando aquele descansozinho do almoço, você pode estar lendo a palavra junto com seu cônjuge, junto com seus filhos. E à noite, antes de dormir, novamente, 3 capítulos é nada para o que Deus falou. Ele falou para meditar de dia e de noite. Medite de dia e de noite, pelo menos em 3 capítulos da Bíblia, porque você tem tempo, nós temos tempo. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas. Nós temos tempo, sim, com certeza. É porque a gente tem horas que fica assim sentadinho, pensando na vida, né? Não sei por que pensando na vida, você tem um futuro garantido com o Senhor. Para que ficar pensando na vida? Vai ler a Bíblia. Não fica pensando, naquele momento você diz, eu estou descansando, ninguém de ferro. Fica aqui descansando, fecha o olho, fica pensando, pensando, pensando. Pense na Bíblia, então. Pensamentos bons que meu Deus mandou ter para. Já viu o que Paulo fala em Filipenses 4:8? Para pensar o que é bom. O apóstolo Paulo falou isso. O que é verdadeiro, o que é de boa fama. Então você fica pensando, pensando em que talvez não tenha pensamento bom, não é? Tenha pensamento bom, sabe de que maneira? Pegando a Bíblia enquanto descansa o almoço, pensando na palavra, lendo a palavra, meditando a palavra, você só tem a ganhar. Prosperidade é garantida em Salmo 1, versículo 3, para aqueles que meditam na palavra de dia e de noite. E aí nós seremos assim como o salmista, confiando em Deus, e confiar em Deus é tudo que ele quer. Quando Jó, vocês já viram, né, o estudo de Jó, quando Jó estava passando por todo aquele sofrimento, você acha que é porque Deus queria que Satanás tivesse vitória? Não, ele só permitiu Satanás tocar porque ele queria que Jó abrisse a boca para falar o que ele falou. Ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. Deus só permite coisas acontecerem na nossa vida que são desagradáveis para a gente crescer, para a gente ficar do jeito de Jó, sabendo que quando conheceu o Senhor apenas de ouvir falar e que depois daquela prova, daquele sofrimento, os olhos estão vendo a Deus, estão agora conhecendo a Deus. Então vamos prosseguir com Salmos, ainda estamos com muita coisa para estudar, né? Graças a Deus, são 1.189 capítulos da Bíblia e nós estamos ainda no livro de Salmos, hoje, pela graça de Deus, no Salmo 76, e vamos chegar lá, né? Em nome de Jesus. Para Deus não tem nada impossível. Acredito que quando terminarmos a Bíblia, não seremos os mesmos. E desde agora, desde o mês de maio de 2023, que nós estamos vendo realmente aquilo que foi profetizado. Já começaram para nós os melhores meses e os melhores anos dos anos seguintes no Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Glórias a Deus por isso. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo,
seja com todos os discipuladores, discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.